Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua bendita e santa misericórdia, que de uma forma especial nos permite estarmos juntos, reunidos, cada um no seu lugar. Eu aqui na igreja, junto com as cadeiras, e com o Alexandre, que está aqui a filmar essa live para com as nossas vidas, e você aí no seu lar, com a sua família, com os seus queridos, prontos a receber a mensagem do Evangelho, mesmo prontos a receber a pregação para com a sua vida nesta noite maravilhosa. Esse domingo que altamente o Senhor nos abençoou, passamos durante todo o decorrer desse domingo na presença dEle, Ele guardando as nossas vidas, e agora, ao anoitecer, estamos aqui com nossos corações abertos para ouvirmos a sua palavra, e com certeza Ele há de falar aos nossos corações. Mas, meus amados irmãos, antes de pregarmos, antes de mergulharmos na palavra de Deus, vamos fazer aquilo que o Senhor determina para que nós façamos. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. E isso nós temos procurado fazer e vamos fazer também nesta noite. Orar por quê? Orar pelo nosso culto, orar pela vida dos nossos irmãos que se encontram numa situação diferente a nossa, orarmos para que a graça de Deus faça a diferença nesta nação, nos quatro cantos desta nação, nesse momento de crise. Quanto que o povo não tem vivido momentos pesados nessa crise terrível que está envolvendo a vida dos brasileiros, e nós somos instrumentos que fala com Deus, que ora a Deus e que Deus ouve a nossa voz e responde. Então nós vamos orar nessa manhã para que Ele manifeste o seu poder. Oremos nesta manhã, meus amados irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, os teus servos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, com nossos corações abertos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui na tua casa, também nos nossos lares, ó Pai, para buscarmos, ó Deus, a tua palavra, buscarmos a tua unção, o teu poder para com as nossas vidas, ó Pai. Oramos também, ó Deus, para interceder, Senhor, por vidas que se encontram numa posição totalmente contrária à nossa, vivendo uma realidade diferente da nossa. Nessas pessoas, podemos citar, ó Deus, a vida do nosso bispo Carlos Alberto, ó Pai, que graça à tua misericórdia, graça ao teu poder, se recuperou, está se recuperando a cada vez mais, ó Pai, desse mal tenebroso que, ó Deus, assediou a sua vida. A tua graça foi com ele e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E oramos também pela sua esposa, a irmã Ilma, ó Pai, que, ó Deus, nesses momentos também tem sido agraciada pela tua mão de poder, um dia após o outro dia, os livramentos chegando, abençoando a sua vida, como só o Senhor pode abençoar, e as nossas almas agradecem ao Senhor, louva e bendiz o nome do Senhor, porque o Senhor tem operado de forma abundante na vida da família episcopal. Oramos também pelos seus filhos, ó Deus, que o Senhor tem guardado, pelos seus netos, seus genros, ó Pai, que a tua graça está a fazer a diferença na vida desses nossos irmãos, Senhor. Oramos também pela vida de Andréia, ó Pai, ó Senhor, que submeteu-se a uma cirurgia nesta semana, e o quanto, ó Pai, a tua serva carece e necessita do manifestar do seu poder. Já está de alta, ó Pai, ó Deus, no aconchego do seu lar, sendo, ó Pai, tratada, sendo cuidada pelos os seus familiares, ó Pai, que a tua graça continue fazendo a diferença na vida da tua serva, ó Pai, mostrando que tu és o Deus, que tu és o Senhor, que cuida de cada um dos teus servos. Nós nos alegramos no Senhor e na força do teu poder, pelos teus
teus cuidados que estão se renovando a vida da tua serva Andréia. E lembramos também, ó Pai, de Neide, que com o mesmo problema encontra-se, ó Deus, ó Pai, nestes dias, ó Pai, venha manifestar o teu poder na vida de Neide, ó Pai, tocando na sua alma, capacitando, ó Pai, removendo todo o mal, mostrando para ela que tu és o Senhor e tu tens o controle de todas as coisas, que a tua graça possa fazer a diferença na vida dela, na vida dos seus familiares, para a honra e para a glória do teu nome. E também colocamos perante ao Senhor, Deus, nesta noite, ó Pai, todos os enfermos desse país que carecem e necessitam da tua mão de poder. Venha operar em cada quadro, independente, ó Pai, de serem cristãos ou não, ó Deus, que o teu poder possa fazer a diferença na vida dessas pessoas e aqueles que não te conhecem, ó Deus, possam te conhecer nesse momento de dor. Dê discernimento, ó Pai, para que as pessoas entendam o quanto o Senhor deseja operar em suas vidas e que possam abrir os seus corações para a honra e para a glória do teu nome. Aleluia. E queremos colocar também nesta noite a igreja Mirim, ó Deus. A igreja do amanhã está se levantando. Lembramos de Miguel, lembramos de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, lembramos, ó Pai, de Brian, lembramos, ó Deus, de Pietro, de Camille, de Carol, lembramos também de Isabelle, de Bernardo, de Tiago, de Azaf, de Helena, lembramos de Caio, ó Deus, lembramos de João Pedro, de Giovana, lembramos de Vandrei, ó Pai, pessoas, ó Deus, ou pessoinhas como nós, como costumamos falar, ó Deus, que estão caminhando, enchendo, seu Pai, do teu Espírito, para que no futuro venham assumir a posição a qual nós estamos hoje, para a honra e para a glória do teu nome, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Vamos nesta noite, abrimos as nossas Bíblias, no Salmo de número 32. Assim como pela manhã, nós também fizemos a leitura do Salmo, né? Nós mergulhamos no Salmo na manhã desse domingo. Estamos fazendo também nesta noite. Isso me faz lembrar o momento o qual nós pregávamos a palavra de Deus, nem sonhava em ser pastor, mas pregava a palavra de Deus nos lares. E naquela ocasião de uma pregação, naquela semana, nós fazíamos uns 6 cultos por noite. Olha como nós éramos. Fazíamos uns 6 cultos por noite. Saíamos nas casas para pregar a palavra de Deus. E naquela ocasião, o livro usado para pregar a palavra foi Salmo. Eu preguei Salmo, outro irmão pregou Salmo, outro irmão pregou Salmo. Cada um, sem que houvesse qualquer manifestação de fazermos o trabalho em Salmo. Não, mas Deus tocou no coração de cada um de nós para pregarmos o Salmo. E nós chegamos à seguinte conclusão naquela noite. Quando o pirão é bom, quando a comida é boa, o tempero é o mesmo. Então foi assim. Então pela manhã nós lemos Salmo e agora à noite nós também vamos ler Salmos para a honra e para a glória do Senhor. Salmo 32, os 11 versículos para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Amém, irmão? Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confesseste o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas,
em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu escudo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo, meu irmão, ou a mula sem entendimento, os quais sem freios e cabresto são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu desejo ser o adorador que o Pai procura, molda-me segundo a tua vontade, e em teu Espírito faz-me andar, Senhor. Senhor, eu desejo ser o adorador que o Pai procura, molda-me segundo a tua vontade, e em teu caminho faz-me andar em espírito e em verdade. Eu desejo sempre estar a te adorar, a te servir e a te honrar, meu Salvador Jesus. Eu te adoro. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo e te agradeço, ó Deus, pela leitura desses 11 versículos da Tua Palavra, ó Deus, que está registrada em Salmos, que abre, ó Deus, a pregação da Tua Palavra nesta noite. Uma capacitação dos altos céus se aposte de mim, ó Deus, que sou o instrumento nesta noite para trazer o Teu recado, que eu não fale nada de mim mesmo, ó Deus, que eu não traga nada, ó Pai, de mim mesmo, mas que todas as palavras que eu trouxer para com a igreja nesta noite sejam do Senhor, venham do Senhor para abençoar a vida de cada um que me ouve nesta noite, para a honra e para a glória do Teu nome. Unja, meu Deus, sopra na minha mente a Tua vontade e o Teu querer. Me coloque por terra, ó Deus, e assuma totalmente, ó Deus, a minha vida, o Teu Espírito, para que, ó Deus, eu possa fazer a vontade soberana do Senhor e abençoar o Teu povo. E certo, ó Deus, do Teu manifestar, do derramar da Tua graça, eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, aleluia. A bem-aventurança, amado irmão, dos que recebem o perdão. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que recebe o perdão do seu pecado. Nessa noite, amados irmãos, de uma forma especial, pretendemos, com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo, trazer um assunto que certamente deve gerar uma polêmica em alguns corações que estarão ouvindo a palavra nesta noite. É indiscutível que algo possa vir sobre corações nesta noite. O título dessa mensagem, nessa noite,
é o seguinte: a igreja não sabe o que é pecado. A igreja não sabe o que é pecado ou procede como se não soubesse. A igreja do Senhor Jesus Cristo não sabe o que é pecado ou procede como se não soubesse. Por quê, pastor? Qual é a razão do sofrimento, do nosso sofrimento? Sofremos, podemos dizer numa linguagem para que possamos entender, sofremos escandalosamente nos nossos dias. E qual é a razão do nosso sofrimento? Qual a razão do meu, do seu, do nosso sofrimento, a não ser os pecados? Eu sofro, você sofre, nós sofremos, e verdadeiramente falando, é por causa dos pecados. É mesmo? É. Através de estudos, preste bem atenção, através de estudos espirituais, essa foi a conclusão alcançada. Ao buscar o entendimento, a conclusão alcançada foi essa, que o motivo, a razão do nosso sofrimento são os pecados. Por quê, pastor? De modo que antes do pecado não havia sofrimento. Antes do pecado, essa não era a realidade da vida debaixo deste céu. Adão, Eva, viveram uma realidade totalmente especial. Assim também, seus filhos, Caim, Abel, viveram uma realidade totalmente diferente a qual nós vivemos nos nossos dias. Ao passo que o sofrimento não era o que marcava a vida dos irmãos, a vida deles lá nos seus dias. O homem, meu amado irmão, vivia em paz. Adão vivia em harmonia com a sua família. Era harmoniosa a vida da família de Adão. Não havia qualquer problema entre Adão e os seus, porque tudo era perfeito lá no jardim. Tudo era perfeito nos dias os quais eles estavam vivendo. Mas, meus amados irmãos, a partir do momento o qual eles abriram a porta para o pecado, tudo mudou. Tudo passou a ser diferente na vida de Adão e na vida da sua família. Todos os seus familiares sofreram ou passaram a sofrer as consequências a qual o pecado trouxe para com as suas vidas. Entendam algo nesta noite maravilhosa, meu amado irmão. O pecado, quando não é cometido contra nós, ele foi praticado por nós. De maneira que nós praticamos ou alguém pratica contra nós e por isso traz sofrimento. De um jeito ou de outro, a consequência do pecado, ou praticado por nós, ou praticado contra nós, de um jeito ou de um outro, a consequência é sofrimento. A consequência é sofrimento. E se eu pergunto a você nesta noite, quer parar de sofrer? Você quer parar de sofrer, meu irmão? Quer parar de sofrer, minha irmã? Se eu pergunto isso a você nessa noite, nós seremos unânimes na resposta.
todos nós responderemos a mesma realidade. E que realidade é essa, pastor? Eu quero parar de sofrer. Eu vou dizer que eu quero parar de sofrer. Mas atente, meu amado irmão. Eu vou dizer que eu quero parar de sofrer. Você vai dizer que quer parar de sofrer. E se o pecado é a raiz, se o pecado traz o sofrimento para com a minha vida, traz o sofrimento para com a sua vida, a saída é a seguinte: pare de pecar. Pare de pecar. Se eu pergunto, quer parar de pecar? Eu perguntei se quer parar de sofrer. Agora eu digo, quer parar de pecar? Quer parar de pecar? Nós sabemos que o pecado traz sofrimento. Quer parar de pecar? E qual é a grande verdade? Com os lábios, nós vamos dizer que sim. Eu quero parar de pecar. Quero parar de pecar. Só que não é essa a resposta. Só que essa resposta nós não demonstramos com o nosso viver. Dizemos que queremos, mas não demonstramos com o nosso viver. O que nós temos que entender nessa noite? Acerca de pecado. O que nós temos que entender? Acerca de sofrimento. Se a razão do nosso sofrimento é o pecado, meu amado irmão, se a razão do nosso sofrimento é o nosso pecado, nós vimos o profeta Davi dizendo que enquanto ele calou os seus pecados, ele não parava de sofrer. Então, se a razão do nosso sofrimento é o pecado, enquanto nós não deixarmos de pecar, preste bem atenção, enquanto nós não deixarmos de pecar, os nossos sofrimentos serão constantes. Serão constantes. Porque Davi estava tendo um sofrimento constante, e ele diz, confessei-te o meu pecado, e as minhas iniquidades não escondi mais de ti, e a partir dali, a vida dele teve uma mudança radical. Entenda algo, meu amado irmão. Se a razão do seu sofrimento, do meu sofrimento, do nosso sofrimento é o pecado, preste bem atenção, não adianta fazer uma oração. Não adianta. Se o motivo é o pecado, não adianta você orar. Não adianta eu orar. Se eu não reconheço que pequei. Não adianta eu orar. E tem mais, irmãos. Não adianta a oração da igreja. Não adianta a igreja se mover para orar, para aliviar o seu sofrimento. E muitas vezes nós abrimos os nossos corações e passamos para os nossos irmãos a nossa realidade, uma causa, estamos sofrendo nessa situação, assim e assim, e os irmãos se propõem a orar. E a grande verdade é que a coisa continua do mesmo jeito. Porque quando a razão do pecado, quando a razão do sofrimento é o pecado, não adianta a oração sua, não adianta a oração da igreja e muito menos a oração do pastor. Há pessoas que trazem o problema para com o pastor, mas não trazem o problema às claras. Não trazem às claras. Trazem a situação que está vivendo, mas não dizem o motivo pelo qual chegou àquele ponto. E o pastor ora, uma vez que a igreja também ora, uma vez que você está orando, então o pastor ora e nada acontece. E sabe qual é a consequência? Muitas vezes, vou sair dessa igreja, essa igreja não tem poder não. Eu vou falar com o pastor, mas não resolveu o meu problema. Entenda, meu amado irmão, se a razão do sofrimento é pecado, enquanto não for reconhecido, o sofrimento tende a continuar. Se o nosso sofrimento tem como causa o pecado, a solução para pararmos de sofrer é deixarmos de pecar, é deixarmos o pecado de lado, é atentarmos para o título dessa narrativa,
A bem-aventurança de quem recebe o pecado. Quem recebe o pecado é bem-aventurado. E bem-aventurado é mais do que feliz, que recebe o perdão do pecado. Enquanto não deixarmos de pecar, meu amado irmão, com certeza, os nossos ossos, preste bem atenção, com certeza os nossos ossos estarão sendo envelhecidos. Os nossos ossos estarão sendo envelhecidos, ou seja, o sofrimento continua, não para. Os sofrimentos continuarão fazendo parte da nossa vida. Irmão, qual é e sempre será o problema do crente? Eu falei que enquanto não deixarmos de pecar, com certeza os nossos ossos estarão sendo envelhecidos ou nós estaremos sofrendo. Por que nós pecamos? Por que você peca? Eu levo você a esse entendimento. Qual é e sempre será o problema do crente? Aí nós vamos para o título da mensagem. O grande problema do crente é o não saber o que é pecado para Deus, não saber o que é pecado ou proceder como se não soubesse. Há muitas práticas, irmãos, sendo desenvolvidas por crentes, práticas pecaminosas, que vão sendo desenvolvidas de uma forma tranquila, de uma forma clara, e o crente não percebe, não atenta, não tem o entendimento de que aquela prática é pecaminosa. Esse é o entendimento. Não entende que aquilo é pecado, então por isso ele vive a praticar. Assim como foi no começo com Adão, preste bem atenção, assim como Adão procedeu, e é assim também que a igreja dos nossos dias tem procedido. Adão procedeu no começo, a igreja tem procedido nos nossos dias, mas a igreja não poderá ser assim, não poderá continuar procedendo desta forma para o futuro. Hoje a igreja precisa de uma mudança. Hoje você precisa mudar radicalmente para a honra e para a glória do Senhor. Eva comeu da maçã, numa linguagem bem popular, e ao passar para Adão, Adão também comeu. Podemos dizer que ele não, de repente, não achou que não era pecado comer, mas só que Deus havia dito para ele para que ele não comesse. E se Deus disse para que ele não comesse, era porque ele não deveria comer. Deveria obedecer. A desobediência é pecado. E aí ele não soube, não entendeu que aquilo era pecado. A verdade, meu amado irmão, é que nós, a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não sabemos o que é pecado. Nós não sabemos o que é pecado. E essa é a conclusão que nós podemos chegar por causa das posturas que nós temos tomado. Essa é a conclusão. Como, pastor? Se nós soubéssemos o que era pecado para Deus, nós tomaríamos a providência de não pecarmos, ou de nunca pecarmos para com Deus. Se eu soubesse verdadeiramente o que é pecado para Deus, eu não teria pecado, ou eu não procuraria pecar.
Toda prática, meu amado irmão, preste bem atenção, toda prática tem a sua consequência. Ou consequência benigna, ou consequência maligna. É impossível. Você pratica algo, você colhe o resultado daquilo que você praticou. Você pratica algo para o bem, você colhe o bem daquilo que você praticou. Agora, você pratica algo para o mal, você vai colher o mal daquilo que você praticou. As consequências para quem pratica o pecado, para quem vive da prática do pecado, são terríveis. São terríveis. E o que a Bíblia nos revela acerca de consequência para a prática do pecado? O que a Bíblia nos revela? No livro de Isaías 59, vamos ler versículo 1 e versículo 2. Aleluia. Olha só o que diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre você e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vocês, para que não vos ouça. Olha que consequência, amado irmão. Olha que situação terrível que o pecado traz como resultado para a vida daquele que o pratica. Nessa narrativa de Isaías, nós podemos ver que os nossos pecados nos separam de Deus. Imagine, irmão, como é o viver separado de Deus neste mundo. Imagine com a sua vida o que é viver separado de Deus. E hoje, não são poucos os crentes que estão vivendo longe de Deus. Estão caminhando debaixo deste céu, longe de Deus. E você me pergunta, como, pastor? Como, pastor, o cristão está vivendo longe de Deus? A grande verdade é porque nós não sabemos o que é pecado para Deus. Não sabemos o que é pecado. E por isso, nós vivemos a pecar e não queremos sofrer. Vivemos a pecar. Nós acabamos de ler que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Não é palavra do pastor, é a Bíblia, é Deus que fala para com as nossas vidas nessa manhã. Os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. E eu pergunto mais uma vez nesta manhã, você quer parar de sofrer, irmão? Você quer parar de sofrer? Então, conheça o que é pecado para Deus, conheça o que é pecado para Deus, e assim você pare de pecar. Pare de pecar. Não continue, não cultive essa vida de pecado. Pare de pecar e viva sem sofrimento. O que vem a ser, pastor? Pecado para Deus. O que é pecado para Deus? Pecado, de uma forma clara e taxativa, é transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei de Deus. Transgrediu a lei de Deus, pecou. Não tem uma outra realidade. Ah, não, transgrediu a lei de Deus, pecou. Entenda mais algo especial sobre pecado. Pecado não tem adjetivos. Não tem adjetivo. Não existe um pecado X
ou um pecado Y. Não, pecado não diz, não tem adjetivo. Pecado para Deus é pecado. Desobediência ao que Deus determinou é pecado. Não existe esse, não existe aquele pecado. Desobedeceu a Deus é pecado. E tem mais, amados irmãos. Pecado não tem medida. Pecado é pecado. Não adianta medir porque não se mede pecado. Há quem diga, não, mas por pecadinho tão pequenininho assim, Deus, puxa, que pecadinho tão pequenininho. Não existe medida. Pecado é pecado. Ah, não, eu pequei só, meu negócio foi tão pequenininho, mas olha só como aquele irmão fez. Poxa, que coisa que ele fez, tirou a vida de alguém, isso é pecado. Meu amado irmão, desobediência a Deus é pecado em toda e qualquer situação. E tem mais, a sua prática traz sofrimento. Traz sofrimento para o crente, e para o crente é ainda pior o sofrimento que traz o pecado. Por quê, pastor? Porque o crente é ensinado quanto à vontade de Deus. Cada culto, cada reunião na igreja, a palavra de Deus é trazida, a vontade de Deus é trazida para nós. E por esse motivo, meu amado irmãos, nós não podemos transgredir, não podemos desobedecer qualquer um dos ensinamentos da palavra de Deus. Qualquer um dos ensinamentos de Deus para com as nossas vidas, nós não podemos desobedecer. Entenda o que eu vou dizer para você nessa manhã, nessa noite. Por mais que possa parecer difícil, vou dizer para você. Melhor seria para mim, melhor seria para você morrer. Melhor seria morrer. Porque eu tomar conhecimento da palavra de Deus, negligenciar e desobedecer, melhor seria para nós morrer. É dura a realidade nesta manhã. É dura a realidade nessa manhã. Muitas pessoas estão cometendo porque não sabem o que é pecado. Porque estão medindo o pecado. Isso não é a realidade que Deus tem para com as nossas vidas, meus amados irmãos. Quero levar os irmãos nesta manhã ao Salmo de número 100. Salmo de número 100. Vamos lá. Hino de ingresso na casa de Deus. Uma determinação. Hino de ingresso. Não pode ingressar na casa de Deus sem essa postura. Olha só o que diz. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo de número 100. Quantos que não estão pecando nessa narrativa que nós fizemos, quantos não são o que estão pecando? Qual é a dura realidade desse salmo, meu amado irmão? Qual a realidade? O que diz o texto da mensagem, o título da mensagem nessa manhã? Muitos estão pecando e não sabem o que é pecado. Não sabem o que estão pecando. O Salmo de número 100 diz para nós nesta manhã, nesta noite, melhor dizendo, Ele nos manda a cada culto, o Salmo nos manda a cada culto celebrarmos com júbilo e alegria ao Senhor.
celebrarmos com júbilo e alegria ao Senhor. Se pecado, meu amado irmão, é a transgressão da lei de Deus, preste bem atenção, se pecado é a transgressão da lei de Deus, você sabe que aos domingos, todos os domingos, todas as terças-feiras, neste horário, às 7h30 da noite, e também às 9h da manhã do domingo, às 9h30 da manhã do domingo, e também às 7h30 da noite de terça-feira, nesses horários, nós temos o nosso culto ao Senhor. Nós temos nosso culto ao Senhor. Se através de uma live, agora pelo fato de não podermos nos reunir na igreja, se através de uma live ou não, nós estamos cultuando ao Senhor nesses horários. Sabia, meu irmão? Nós estamos cultuando ao Senhor nesse horário. Você é membro da igreja, nós estamos cultuando ao Senhor nesse horário. Se você não está neste horário, com a sua mente voltada para o que está sendo passado, para a pregação que está sendo trazida, se você não está reunido aí com a sua família, ouvindo a palavra de Deus, você está pecando. Por quê, pastor? Porque o Salmo diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Está mandando que você entre pelas portas do Senhor, com alegria, com ação de graças, e com salmos, com saltérios, para engrandecer o Senhor. E se você não está fazendo isso, você está pecando. Poxa, hoje não deu, hoje foi um pouco difícil, hoje não tive condição de fazer. Eu pergunto, meu amado irmão, nesta manhã, nesta noite, quando Deus vai poder contar com o seu louvor? Quando que Deus vai poder contar com o seu louvor? Quando que as outras realidades da sua vida é mais importante do que você estar reunido, reservar alguns minutos da sua vida para estar com Deus? Entendam, meus amados, muitos, ao serem consultados, vão expor vários motivos para não estar a cultuar ao Senhor nesta hora. Vamos expor vários motivos, vamos dizer várias coisas, vamos apresentar várias situações, menos assumir que estão pecando. Menos assumir que estão pecando. Vão dizer uma série de outras realidades, uma série de outras coisas, mas não vão assumir que estão pecando. Atente, meu amado irmão. Será que vai ser preciso você cair? Será que você vai esperar cair para se reaproximar de Deus? Porque essa é a realidade que espera a muitas pessoas, que muitos irmãos estão aí prestes a viver essa realidade. Vou esperar que caia tudo por terra para eu ter me aproximar de Deus. Por que Davi sentiu os ossos dele envelhecendo? Por que, meu irmão? Davi sentiu os ossos deles envelhecendo porque ele estava longe de Deus. Mesmo acreditando estar próximo, estava longe de Deus. Ele não sabia que estava em pecado. Ou, pelo menos, estava vivendo como se não soubesse. A realidade é essa. Ele não sabia ou estava vivendo como se não soubesse o que era pecado. Matou o grande guerreiro do seu exército, matou Urias, o grande guerreiro do seu exército. Olha a sua causa de Davi. Matou o seu grande guerreiro, assumiu a sua esposa, matou lá o seu guerreiro, assumiu a esposa do seu guerreiro, e tudo estava normal. Olha só como
estava vindo de Davi. Tudo estava normal, segundo o seu entendimento, estava tudo normal, nada estava errado. Estava pecando, mas não sabia que estava pecando, ou procedendo como se não soubesse que estava pecando. A ponto do Senhor ter que tomar uma atitude. Tomou uma atitude. 2 Samuel, capítulo 12, vamos ver a atitude que Deus tomou. 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia. Do versículo 1 até o versículo de número 12. Olha só o que Deus teve que fazer para que Davi atentasse. 2 Samuel 12, versículo 1 ao versículo 12, diz o seguinte: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa comia, do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou-a para o homem e lhe deu, que lhe havia chegado. Então, olha só, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filisteus, dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena a luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Davi, meu amado irmão, estava vivendo uma realidade tranquila com a sua vida. Tudo o que ele havia feito aparentava ser algo normal para ele, porque ele estava vivendo naquela dimensão. Ou ele praticou porque não sabia, ou procedeu como quem não soubesse. E Deus precisou usar Natã, precisou usar o seu profeta para desmascarar Davi. Porque na visão de Davi,
ele estava normal, estava tudo certo. E quanto não somos nós que estamos vivendo, de uma certa forma, contra Deus, mas que acreditamos está tudo normal, está tranquila a nossa vida, amados irmãos. Nós vimos, preste bem atenção, que é bem-aventurado o que recebe o perdão. Mas quantos de nós, irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida como se estivesse tudo bem, quando na verdade não está? Quem sabe algo está sendo praticado por você, que precisa ter um limite hoje, precisa parar hoje, para que você possa, assim como Davi, receber o perdão de Deus e passar a viver a vida melhor do que está sendo vivida hoje. Quem sabe? Por que você está sofrendo, meu irmão? Por que você está sofrendo? Por que você clama a Deus? Porque muitos sofrem, clamam a Deus, mas não tem resposta. Por que nós sofremos, irmão? Davi fazia isso, clamava a Deus, mas não tinha resposta. O que precisamos entender nesta manhã? Três realidades nós precisamos entender nesta manhã. A primeira realidade que nós precisamos entender é que transgredir a lei é fácil. É muito fácil deixar de fazer a vontade de Deus. Agora, difícil é o entender que isso é pecado. Esse é o grande problema. Deixar de obedecer é fácil, mas o grande problema é o entender que isso é pecado. E tem mais, é pecado e fere o coração de Deus. Pecado e fere o coração de Deus, pelo fato de que nós somos filhos de Deus. Fomos transformados em filhos de Deus. Olhando para Davi, enquanto Davi calou os seus pecados, todos os seus dias era um sofrimento só. Enquanto ele se manteve ali, o seu pecado era um sofrimento só. Pois tudo o que ele não contava era com Deus. Não contava com a presença de Deus na sua vida. Por que, pastor, que ele não contava com a presença de Deus? Você não leu em Isaías? Não leu em Isaías 59, 1 e 2? Meu amado irmão, os nossos pecados nos afastam de Deus. Caia na realidade nessa manhã, nessa noite, melhor dizendo, perdoe-me. Caia nessa realidade nessa noite. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós queremos estar com Deus, temos que viver como Ele quer, como Ele deseja. E Davi estava longe de Deus, por causa disso estava sofrendo. A seguinte realidade, a outra realidade que você precisa aprender nessa manhã, nessa noite. Quando o crente sofre por causa do pecado, quando o crente sofre por causa do pecado, todos os seus sofrem juntos. Se tem uma família? Tem. Tem uma família. Quando você sofre por causa do seu pecado, a sua família também é alcançada pelo seu sofrimento. Sua família. Muitas vezes que nada tem a ver, sofre com o seu sofrimento. Por isso, irmão, o sofrimento dos seus familiares, evite o sofrimento dos seus familiares. A palavra nessa noite é para que você possa evitar o sofrimento até mesmo dos seus familiares, deixando de pecar. Deixe de pecar. E Deus se compadece
E Deus compadecerá de você. Nessa noite maravilhosa, Deus compadecerá de você. Assim como Ele se compadeceu de Davi, enviando-lhe Natã. Porque se Natã não fosse enviado até Davi, ele não acreditaria. Não estaria acreditando que ele era um pecador. Estava cometendo pecado. E sem o seu entendimento, o seu sofrimento continuaria. Enquanto ele ficasse sem entender que ele era um pecador, seu sofrimento continuaria. E nós, irmãos, o que fazemos nesta manhã, nessa noite? Estou com a manhã na cabeça. Mas o que fazer nessa noite? Como, pastor, nós podemos solucionar esse problema? O senhor não é Natã. Eu não sou Natã. E você também não é Davi. Como nós vamos solucionar esse problema? Não sou Natã, você não é Davi. Mas eu digo para os irmãos, eu sou o seu pastor. Amém, irmão? Eu sou o seu pastor. Sou enviado de Deus com essa palavra para você em tempo oportuno. Deus me enviou com esta palavra para com a sua vida em tempo oportuno. Entenda, irmãos, enquanto Davi não foi alertado pelo profeta, enquanto Natã não foi alertar Davi do seu pecado, ele não tinha motivo. Ele acreditava que não tinha motivo para se arrepender. Não tinha motivo para se arrepender. E por isso, o sofrimento estava sendo constante na vida dele. E Deus, pela sua misericórdia, enviou Natã até Davi. E Natã trouxe para ele a realidade a qual ele estava vivendo, e o seu coração aquebrantou-se. Seu coração foi quebrantado, ele mudou de postura. E que eu possa, nessa noite, estar sendo, assim como o profeta Natã foi para Davi, que eu possa estar sendo para com a sua vida. Aquela situação que você praticou lá embaixo, praticou lá embaixo. Né? Aquela situação que você abraçou lá embaixo. E você viu como coisa normal, quem sabe? Não é pecado para com Deus. Eu posso estar sendo usado nesta manhã, nessa noite, para trazer essa revelação para você. Trazer a revelação para com a sua vida nesta manhã. É você, assim como disse Natã, esse homem é você, que precisa se arrepender, precisa mudar para que o Senhor torne a ser com a sua vida. Curve a sua cabeça. Vamos curvar as nossas cabeças nessa hora, para orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor olha, o Senhor tem olhado para mim. Se essa não fosse a realidade, não teria esta palavra para com o meu coração nesta noite. Se, ó Pai, que viesse para mim dizendo, ó poderoso Deus, que essa minha prática é pecaminosa, eu não aceitaria. Não aceitaria. Assim, ó Deus, como Natã falou com Davi, Davi disse que não era, dizendo que aquela pessoa tinha que ser morta quando a pessoa era ele. Qualquer um, ó Deus, que viesse até mim dizer que essa realidade não está te agradando, eu não receberia no meu coração. Mas é o Senhor, ó Deus,
É o Senhor que com teu Espírito está falando ao meu coração que é pecado. Eu peço ao Senhor nesta noite, Deus, perdoa-me, ó Deus. Perdoa-me, ó Pai. Livra-me, ó Pai, Senhor, desse mal tenebroso que se apossou da minha vida. Arrependo-me, ó Pai, nesta hora de ter vivido tal situação e clamo a Ti. Perdoa-me, ó Pai. Perdoa-me, ó Deus. Transborda-me, ó Pai. Derrame da Tua graça sobre mim. Que eu não venha mais, ó Deus, viver essa realidade de pecado. Possa viver, ó Deus, a abundância da Tua graça, para a honra e para a glória do Teu nome. Porque bem-aventurado, ó Deus, é aquele que recebe o perdão do pecado. E eu creio, ó Pai, que Tu estás a me perdoar. E por causa desta realidade, ó Pai, eu vivo a partir de já em novidade de vida. Obrigado, Deus, por esta palavra desta noite. Eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, eu te bendigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.